Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, boa noite, Célia. Boa noite a todos. Prazer e honra estar aqui mais uma vez. Eu, você, Emmanuel, boa noite, Verinha, Lécio, e a todos os que estão ao vivo, que assistirão posteriormente. Muito obrigada pelo convite. Prazer e honra estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso. Todo nosso, com certeza. Contrato renovado já para 2026, né, Verinha? Sim, já assinou. Por isso que nós demoramos para entrar. Ela já estava assinando, né, Léo? Questionou algumas cláusulas aí, mas o importante é que está assinado e já está tudo certo. Exatamente. Boa noite a todos. A paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, né? Como diz nossa companheira Célia, prazer e honra estarmos aqui. Prazer e honra estar aqui. Firme e forte. Graças a Deus, né? Firme e forte, mais uma semana, mais uma quarta-feira de reflexão. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos também, aos que estão ao vivo, os que entrarão no programa gravado também, muito boa noite. Nós já vamos fazer a nossa preparação do livro Dias Melhores, de Carlos Barcelli, pelo irmão José. Olha só que saiu. Sequer conseguiu ainda. Quem ainda não sabe ceder em suas opiniões mais inflexíveis, guardar silêncio em certas circunstâncias, escutar confidência sem se escandalizar, aceitar as pessoas em seu próprio universo existencial, sem constrangê-las a mudar, admitir que possivelmente esteja equivocado no juízo que formula sobre alguém, compreender sem esperar a menor parcela de compreensão alheia, servir invariavelmente no bem do semelhante, reconhecer-se imperfeito, com a obrigação de renovar-se a cada instante, que absolutamente nada o diferencia de seus companheiros de jornada evolutiva, que toda conquista se alicerça no esforço individual. Certamente desconhece o que lhe seja essencial ao melhor conhecimento de si, e sequer conseguiu ainda se iniciar nos rudimentos da verdadeira sabedoria. Nossa Senhora. Eu acho que o irmão José estava ouvindo a nossa conversa antes de iniciarmos, porque estávamos falando justamente sobre isso, e precisamos, né? Precisamos buscar a nossa melhora, porém, não, vamos dizer assim, respeitar o outro, respeitar a dificuldade do outro, como ele coloca aqui, né? Sem
estar impondo, né, as nossas ideias, os nossos concertos, que precisamos reconhecer, né, que somos imperfeitos, e essa acho que é a parte mais difícil para nós, já que somos o bambambam, bam, bam, né? E não só reconhecer, como mudar, né? Mudar. E eu não vou falar muito, porque já vamos entrar no tema, né? Da noite de da nossa transformação. Porém, nos achamos já perfeito, onde não precisamos modificar nada, né? Então, é preciso estar revendo mesmo, né? A cada dia, a cada instante, essa nossa postura. Não é mesmo, Alessia? É isso aí, velhinho. Como a gente brinca, né? A gente nem se acha mais, a gente se tem certeza, né? Que nós somos já perfeitos. Isso, esses itens que foram citados pelo nosso amigo demonstra exatamente todo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que Emmanuel sempre nos traz, né? Esse alerta que ele coloca no Evangelho, inclusive, que é uma das maiores chagas, né, da humanidade, é esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, que faz com que a gente tenha essa soberba, né? Essa questão de achar que todo mundo está errado, só a gente que está certo em tudo, que as pessoas são obrigadas a me aceitar do jeito que eu sou, como a gente fala, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, quer gostar de mim gosta, não quer que se dane. Então a gente pensando assim e achando que é bonito, né? Agir dessa forma, na verdade a gente está se estacionando, né? Na verdade a gente precisa mudar todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa mudar. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa corrigir, é que a gente só olha aquilo que é bom, a gente só olha aquilo de positivo. O que é negativo a culpa é do outro. É aquele famoso mas também, né? Que a gente estava falando antes de entrar, né? Fala assim, a gente tem uma postura que a gente sabe que não é adequada, mas também, né? Você viu o que a pessoa falou? Viu o que a pessoa fez? Então a gente acaba arrumando esses pretextos e quando eu ponho a culpa no outro, eu acabo achando que eu sou perfeito, então para que eu vou mudar? Se a culpa é do outro. E é por isso que a gente não evolui, né? Não melhora. A gente fica insistindo, persistindo, muitas vezes, no mesmo erro. Bom, então que possamos refletir nesta linda mensagem, já que já está dentro do nosso tema de hoje. E vamos, então, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a oportunidade de luz aqui presente, agradecendo também aos nossos mentores, o mentor responsável por este programa, eu, você, Emmanuel, também os mentores da nossa web rádio Cristo Consolador, os nossos amigos encarnados também, que fazem com que esses programas vão ao ar diariamente, né? Tão importante em nossas vidas, esse pão, esse alimento espiritual, tão importante em nossas vidas. Então, vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos todos aqui. E vamos também agradecendo e cumprimentando o nosso mentor, o mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes, tanto os que nos assistem também ao vivo agora, mas também aqueles que estão vendo gravado, que possamos estarmos nos conectando com esse nosso mentor, que nada mais é do que o nosso anjo de guarda, esse espírito de luz, nosso amigo, que nos acompanha desde quando nascemos, muitas vezes até antes, já vai ali nos orientando, nos protegendo com todo amor e carinho, que através da nossa intuição possamos ouvir os seus sábios conselhos. Por isso precisamos acreditar mais em nossas intuições, possamos sentir a sua aproximação em espírito, o seu abraço fraternal, agradecendo pela tua paciência, e que possamos estar cada vez mais conectados com ele para que possamos sentir de forma cada vez mais nítida, através da nossa intuição, essas suas orientações. Agradecemos a esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, ela que é a nossa mãe querida, mãe do nosso Mestre Jesus, que já nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando e nos protegendo com todo amor e carinho, um tempo que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflições, possamos sentir o seu manto redentor, nos dando toda a energia, força, coragem necessária para nos erguermos e seguirmos firmes adiante.
ela que já nos conduz também na presença do seu Filho amado, nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com os seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos. Exemplos de amor, de renúncia, de coragem, perdão, fé, abnegação, enfim. Com base nos seus exemplos, possamos cada um de nós também fazermos a nossa reforma interior e nos transformarmos de dentro para fora em um ser humano cada dia melhor. Agradecendo ao nosso irmão, ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, Criador, que diante deles de joelhos em espírito. Agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e vamos então pedindo licença e autorização a todo o plano espiritual de luz aqui presente, para darmos início a mais um programa. Eu, você, Emmanuel, na noite de hoje, já envolvendo em muito amor e muito carinho a nossa companheira Vera, para que ela possa estar bastante intuída e todos nós bastante receptivos, para estarmos refletindo em mais um programa Eu, Você, Emmanuel, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe. Mais uma noite de reflexão dessa coleção Fonte Viva, maravilhosa, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Do livro hoje é Vinha de Luz, o item 178, obra individual. E diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que o veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem que surpreende encontra mais dificuldade para socorrer os outros. Em derredor de um gesto descaridoso, congregam-se a indisciplina, o desrespeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina sempre. A criatura ignorante que observa aprende a elevar-se. Os olhos menos benevolentes que veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar-se. O missionário do bem que a surpreende nela se exalta em benefício do seu apostolado de luz. Em torno da manifestação cristã, enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais, iluminativas e santificantes.
Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro do erro, com teus atos que constituem lições vivas do amor edificante. Recorda-te de que pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito. Bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Então, veja, né, que texto maravilhoso sobre as nossas ações, sobre a nossa obra, né, como ele coloca no título aqui, obra individual. Já começa com a passagem de Tiago, né, que diz: saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, ou seja, uma pessoa, né, um ato que nós fizermos em auxílio, né, será grandioso, né, para a obra de Deus. E aí Emmanuel divide o texto em duas questões, né, em dois pontos. Aquele que, quando comete um erro, a consequência, né, porque muitas das vezes nós não medimos as consequências. Nós apenas fazemos, né, de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso egoísmo, né, os nossos interesses, e não nos preocupamos com as consequências daquele ato. Emmanuel, né, e eu acredito que seja no livro Nosso Lar e também no filme, passa ele conversando com alguns irmãos, alguns espíritos, né? Penso eu que em algum debate de reflexão, e ele diz, né, uma frase assim que fica para mim muito marcado, né? Quanto séculos serão necessários para, às vezes, 1 minuto de equívoco, para refazer esse 1 minuto. Então, veja, né? Nosso ato aqui, ele está chamando a nossa atenção. Então, aquele irmão que está vendo, que está nos observando, porque estamos sempre sendo observados, né? Como dizia minha mãe, sempre temos testemunhas, né? O nosso exemplo ruim, já que ele está fazendo, eu vou fazer também. Já que ele age desse jeito, eu vou agir também. E aí muitas das pessoas vão olhar, vão desanimar, como diz Emmanuel, né? E outros vão ter mais dificuldade em estar revendo, né? Essas situações, esses atos, por conta já de um modelo negativo que estamos, né, apresentando. Ao passo que, do outro lado também, né, ele nos traz o bom exemplo, né? A consequência de um bom ato, a consequência de um bom exemplo. Não vou falar muito, né, que eu já vou passar para a Célia, e lembrando também a questão do nosso egoísmo, que temos essa preocupação, né, com as nossas atitudes, que queremos holofotes, né, Célia? Queremos holofote, queremos que todo mundo veja, e muitas das vezes essa obra individual, ela é individual, ela é íntima, ela é ali, no quietinho, no calado, né? E isso, para nós, é muito difícil, porque nós queremos coisas que apareçam, né? E a obra individual, ela é silenciosa, ela é de cada um, ela é ali no dia a dia, ali, né? Para que poucos vejam, não é mesmo, Célia? Deixa eu ver. Aqui, tinha desligado. Desculpe, gente. Boa noite a todos novamente. Né? Prazer e honra estar aqui mais uma vez. Né? Eu, você, Emmanuel. Estudando esse texto belíssimo, né? Obra individual. E como você bem falou, né, Vera? Esse texto nos traz, né, os benefícios da boa conduta moral e cristã no caminho reto à luz do Cristo, não é? Então, quando nós falamos em caminho, Jesus é o caminho,
não é? Muitas vezes nós estamos no acostamento, não é? Então, só observando Jesus, nós ficamos no acostamento, nesse caminho que nós sempre falamos, não é? E observando Jesus. E não é isso, não é? Então, o que se pede é pegar, pular esse acostamento, pegar na mão de Jesus e caminhar com ele. Não é? Então, o segredo desse texto belíssimo, né, tanto Tiago e Emmanuel, é não se preocupar com holofotes. Hoje nós estamos muito arraigados nessa rede social, não é? Nessa multidão de pessoas, nessa publicidade. Não é? Então, eu tenho que dar uma agulha para alguém, mas eu vou postar, e alguém vai estar lá, vai dar um like, vai bater palminha, vai comentar. Não é? E é isso que ele vem nos falando aqui. Se eu conseguir resgatar uma pessoa, né, um ser humano, se eu conseguir transformar e me transformar, muitas coisas boas que eu nem percebia, eu irei perceber, e essa pessoa, esse nosso próximo, também irá. Né? Então, tem Emmanuel, Chico, Leon Diniz, gigantes na espiritualidade, e muitos, né? E eles já diziam, né? Se um livro, se uma obra ajudar uma alma que seja, já estaremos satisfeitos, ajudando tantos e tantos corações. Né? Então, quando se faz a diferença na vida de uma pessoa, nós começamos a construir, a ver luz em nós mesmos. E claro que automaticamente nós teremos outros olhares, outro sorriso, outro abraço para com esse nosso irmão. Não é? Então, se o nosso exemplo, como ele bem diz, né? Se o nosso exemplo puder ajudar uma pessoa, né? Uma pessoa que possa mudar a sua rota, né? Do erro para o acerto, estaremos aí fazendo um grande trabalho nesta vinha que nós fomos convidados a participar. E isso é belíssimo. Então, nós não temos a noção. E quando eles falam, não é, em ajudar uma alma, nós achamos que não é pegar um cimento, pegar uma areia, bater um prego. Não, é com leveza. É com leveza, é com simplicidade, é nos esforçando a cada minuto. Não é? Nós temos o nosso grupo, então muitos colocam lá, olha, irmão tal vai fazer uma cirurgia, não está passando bem, está com um problema aqui, automaticamente, olha essa obra individual, automaticamente nós lemos aquela mensagem e dizemos no fundo do nosso coração, de verdade, né, com seriedade, Senhor, ajude. Falange do Dr. Bezerra de Menezes, não é? Falange do plano espiritual, automaticamente. Então, veja, que não há esse sacrifício todo. É apenas um simples esforço de nós sermos cada vez mais verdadeiros, né? Então, se nossa parte é fazer o bem sempre, é claro que a nossa parte não é decidir pelo outro, não é? Como na primeira página você leu no início, né? Não julgar, você vai fazer isso. Não, você está errado. Não, não é decidir o que o outro irá fazer, né? E tomando o cuidado de fazer a nossa parte o melhor que nós pudermos sempre, né? De entender que nós somos vitrines, não é? Como se fala aqui também no texto, né? Nós somos vitrines para o bem e para o mal, né?
todo bem ou mal que fazemos, com certeza é visto. É visto, não é? Então, as nossas ações, elas não só impactam na nossa jornada, mas na jornada desses nossos irmãos também, né? Fazendo essa transformação no bem ou no ruim. Como aqui nós temos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Belíssimo, não é? Esses esclarecimentos partindo da pergunta 456, não é? Então, quem puder, quem quiser, para entender o porquê que nós somos vitrines, né? Do mal e do bem. Nós somos vitrines, nós não estamos só. A espiritualidade, o espiritismo, desde sempre, nos dizendo isso. Nós não estamos sós, não é? Encarnados e desencarnados nos seguem. Depende da nossa postura, da nossa conduta, não é? Do que nós estamos fazendo para conosco, que irá influenciar no demais. E daqui na pergunta 458 desse capítulo belíssimo, não é? Para nós entendermos, tem uma pergunta que diz lá: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Olha, vitrine, para o bem e para o mal. E aí eles nos respondem, né? Depende. O leviano ri das pequenas travessuras, olha como ele foi suave, não é? Das pequenas travessuras que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Somos impacientes também, né? Os espíritos sérios se condói dos nossos reveses e procuram ajudar-nos. Em suma, não é? Depende de quem nós estamos ligados, não é? Olha a nossa vitrine. Então, para nós prestarmos atenção nisso tudo que está acontecendo à nossa volta, e não é de agora, é de muito tempo. Como ele diz aqui, né, Vera, onde você leu, né? Então, as nossas ações são lindas, né? Quando saímos dos nossos vícios, não é? Que nós conscientizamos do caminho de Jesus, do amor. Então é necessário ser do bem. Lembremos nós do homem de bem, né? É necessário ser do bem e perdoar o mal, não é? Então a nossa responsabilidade sobre as nossas obras, não é? Cuidando com paz, com amor, com bons exemplos, né? Serão observadas por todas. E a nossa obra é muito que individual, conforme o Emmanuel nos fala aqui, não é? Então, linda mensagem, né? E ele fala, ó, ele nos convocando, né? Ele nos fala aqui, quando ele fala, né? Afasta os corações amados do campo do escuro, do erro. Olha que coisa linda. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Olha que beleza. Atende, não é? Então, ele convocando a cada um de nós, a sermos do bem, a sermos a obra individual, né? A fé sem obra é morta. Então, nós precisamos adotar posturas, condutas diferentes do que nós trazemos anteriormente e do que nós estamos tendo aqui, não é? A transformação nossa é interior, é chegada a hora, não é? Quando nós falamos da reforma íntima, não dá mais para nós reformarmos. Nós temos que transformarmos no bem, como ele diz aqui,
né? Então, como ele falou para Pedro, né? Pedro falava, né? O exemplo arrasta multidões, toda semeadura é livre, a colheita é obrigatória, não é? Então, o que nós estamos fazendo de obra individual para o bem do nosso próximo, não é? Nós estamos arrastando que multidões para o bem ou para o mal? Olha, isso é muito sério. A nossa responsabilidade é muito grande, né? Então, como ele diz, o bem cobre uma multidão de pescadores, não é? Então, a nossa conduta, a nossa postura tem que ser e tem que partir de nós, do nosso âmago, do nosso interior, não é? E eu até anotei aqui quando ele fala, né? Escuras multidões de males poderão, olha, poderão desaparecer para sempre. Os nossos exemplos, né? Nós vemos muito a obsessão, não é? Então nós somos uma coisa lá, como nós estávamos falando anteriormente, mas nós saímos da seara, batemos o pezinho no chão, nós já blasfemamos, nós já pensamos no mal, nós não mantemos a nossa vibração no bem e no mal, não é? Nós mantemos no mal, no bem não. Porque lá em quatro paredes, preparado para nos receber, é maravilhoso. E fora de lá? Né? A grande prova de fazermos esta obra individual. Então, nós necessitamos realmente contribuir, construir uma base, como eles dizem aqui, né, sólida, sobre a rocha e não sobre a areia, porque desmorona, anda, balança, quebra e vai. Se nós estivermos na fé, no amor, no bem verdadeiro, a nossa base será robusta, sólida, rocha, não é? Nós não iremos sim envergar, não é? Mas quebrar nós não iremos, porque nós não estamos sós. Quem que nós estamos atraindo para nós? Quem está nos enxergando de verdade? O bem, não é? Ou o mal que ainda não conheceu o amor divino do nosso mestre. Não é, Verinha? E Alessio? É isso aí, perfeito. Poderia continuar falando a noite toda, viu, Celinha? Prazer muito grande te ouvir. E a Verinha também. Mas isso que vocês falaram, né, vai de encontro àquela palavrinha, né, que chama-se livre-arbítrio, que é onde começou a ferrar tudo para nós, né? Enquanto nós estávamos lá como mônada, né, antes de nos tornarmos espíritos individuais, né, individualizados, quando a gente estava ali, pelo menos, né, nas escolas de aprendizes, a gente tem uma aula que só fala disso, né, que nos traz essa realidade, as nossas experiências antes de nos tornarmos espírito, ali no reino animal, no reino mineral, no reino vegetal, ali tudo era uma experiência, não tínhamos uma responsabilidade direta, né? Deixa eu só pedir para você colocar no mudo, Celinha, que para mim aqui tá vazando um pouco. Estou ouvindo o retorno. Aí, agora ficou legal. Aí, essa parte de quando você é individualizado como espírito, junto com ele, vem o livre-arbítrio. Aí, a partir dali, Deus nos concede, né, a confiança de estarmos como espíritos individualizados, com as experiências anteriores, por isso que a gente tem esses instintos, né, de sobrevivência, de proteção, de alimentação, né? Então, se a gente não falar nada para uma pessoa, a pessoa ela vai procurar o alimento dela, naturalmente. Então, são instintos que a gente vai adquirindo. E esse livre-arbítrio que Emmanuel nos traz hoje, junto com ele também vem o quê? Vem a responsabilidade. Então, quando Emmanuel nos traz aqui a obra individual, o que ele nos traz nos textos? 2 caminhos.
quem vai escolher o caminho é nós, com o nosso livre-arbítrio. E quando a gente para pensar, muitas vezes dá mais trabalho optar pelo caminho errado do que pelo correto. Às vezes a gente vê pessoas que entram para o mundo do crime achando que vai ser mais fácil ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar fama, mas dá tanto trabalho e muitas vezes tem que até investir tanto dinheiro que é pior, sai mais caro, dá mais trabalho do que ser honesto. Então, se a gente ainda não tem a moral, né, suficientemente para percebermos o óbvio, né, ainda não temos, moralmente falando, essa facilidade para trilharmos o caminho do bem de uma forma natural, como Jesus nos exemplificou, que pelo menos façamos dessa forma, essa análise. Se eu tenho o livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre fazer o bem e o mal, vamos pesar isso daí também. É muito mais fácil para a gente fazer o bem. Como a Vera sempre fala aqui para a gente, né? Ainda não somos pessoas boas, mas já conseguimos fazer o bem. E é muito melhor. Emmanuel, no texto de hoje, ele nos traz 2 pontos de vista. E às vezes a gente não tem essa noção da nossa responsabilidade, como a Celinha também nos trouxe. Até onde vai as nossas ações? Porque às vezes a gente prejudica uma pessoa, e como a gente estava falando antes de começar o programa nos bastidores aqui, né? Às vezes a gente prejudica uma pessoa e não temos noção que nós somos os causadores daquilo, porque a gente sempre coloca o mais também, né? Justificando as nossas más tendências e achamos que aquela postura vai prejudicar somente aquela pessoa. Só que aí entra esse texto maravilhoso que o Emmanuel nos traz. Quando a gente prejudica alguém, não é só aquela pessoa que a gente prejudica. Todo mundo que está em volta pode se espelhar naquela atitude e ou fazer pior, ou dar força para que aquela outra pessoa também faça o mesmo. Se a fulano faz, eu também vou fazer. Eu não sou trouxa, eu vou ficar para trás por quê? E ainda, pior ainda, que quando a gente prejudica alguém, por exemplo, no ambiente de trabalho, e a gente faz com que uma pessoa seja demitida porque ela tentou me ferrar numa outra oportunidade, por exemplo, a gente responde não só para aquela pessoa que a gente prejudicou, mas aquilo em que nós prejudicamos naquela pessoa pode refletir no filho, no irmão, às vezes cuida de uma mãe, de um parente, às vezes tem um trabalho social que vai ter que ser interrompido por aquilo, e aí deixa de ajudar mais tantas pessoas, às vezes crianças. Então, existe toda uma situação, que nem a Verinha falou, que às vezes 1 segundo, né, uma pessoa vai e mata alguém numa atitude ali inesperada, por um nervosismo, por um ataque, um súbito ali de nervosismo, e dispara contra alguém, mata alguém. Então a gente não vai ficar responsável só por aquela pessoa ali. Quem dependia daquela pessoa, o tanto de pessoa que aquele ser poderia vir a ajudar, a auxiliar, o tanto de vida que ela teria pela frente, né? E quantos trabalhos ela poderia estar auxiliando, e nós fizemos ali ela interromper aquele. A gente responde por isso, por tudo. Por isso que, às vezes, um ato impensado, ele reflete em séculos para reparar um único erro. Mas qual que é a boa notícia? Que o bem também, né? Às vezes, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é assim o ditado? Se é assim para os erros, para o mal, para a falha, o bem também é assim. Quando a gente, às vezes, faz uma boa ação, olha quanto que Emmanuel fala que pode refletir. Incentiva outras pessoas a fazerem o bem, nos traz a proximidade de espíritos de luz, nos traz a proximidade de espíritos de
daquelas comunidades espirituais que às vezes precisa daquela nossa energia, daquela boa ação para complementar um trabalho. Então a gente passa a ser uma peça fundamental num programa do plano espiritual. Eu vou dar um exemplo prático. Quando nós praticamos o evangelho no lar, né? O quanto que a nossa casa, o nosso lar, ele vira como se fosse um posto de combustível, de luz, em que as equipes, por exemplo, a do Raito, que o Luiz Sérgio participa, né, no plano espiritual, que é um trabalho do plano espiritual que vai em socorro das pessoas usuárias de droga, eles se utilizam dessas energias, desses pontos de luz, para auxiliar nesse trabalho de pessoas que estão na droga, de pessoas que vão até a overdose e fazem a passagem ali antes do tempo. Essas equipes socorristas, elas precisam dessas energias daqui, né? Então, quando a gente está fazendo uma boa ação, que é o Evangelho no Lar, nós estamos contribuindo para o nosso lar, contribuindo para a nossa proteção, auxiliando nossos vizinhos que estão ao nosso redor, e essas energias são colocadas nesses trabalhos no plano espiritual. Olha o quanto de coisa boa também não é gerada, também não é espalhada com um único ato bom, né? E como a Célia falou, não custa nada. A maioria das coisas, das boas ações, não custa materialmente falando. É uma prece, é um telefonema para alguém que precisa da gente, da nossa ajuda, do nosso auxílio, é um trabalho voluntário nesse que a gente tenta participar, às vezes, né, de irmos até a nossa religião, independente de qual seja, mas sempre tem os trabalhos de auxílio, né, participar disso. É trazer o protagonismo, que a gente chama, da nossa vida para nós, e não terceirizarmos, como a gente costuma fazer. Muitas vezes a gente acha que eu não estou me dando bem no meu emprego, não é porque talvez eu tenha que me esforçar mais, é porque o meu chefe é safado, é porque meu chefe tem a panelinha dele, é porque os outros não me dão chance, é porque então eu não vou mudar, porque o problema não sou eu. O problema é o outro, é sempre o outro. Tudo que acontece de errado para mim, o problema é do outro, o outro que quer me ferrar. Nunca sou eu. Eu sou sempre o coitado, a vítima, né? E é por isso que a gente não muda. Então, Emmanuel, nessa reflexão, obra individual. Então, ninguém é responsável maior do que na minha vida, do que eu mesmo. Eu sou o único e, por si só, o maior protagonista da minha vida. Não tem outro. Se algo não vai bem para mim, se eu não consigo alcançar determinada coisa, porque eu estou fazendo errado ou deixando de fazer alguma coisa. E se alguém está me prejudicando, é porque eu estou, no mínimo, não cuidando da minha proteção. Porque quando a gente está fortalecido, e é isso que Jesus usava Pedro como exemplo, quando nós temos essa rocha em nós, como também foi falado aqui, nada não vai atingir. Se a pessoa tenta nos prejudicar, tenta puxar o tapete, vai ter 3 para falar, opa, aquele não. Esse não, porque esse eu conheço. Porque já fez isso, porque já falou aquilo, porque mostrou aquilo. Então a gente não precisa. Quando a gente age no bem, quando a gente tem as nossas ações, o que Jesus sempre fala? Que é o nosso maior advogado, é as nossas boas ações. Não tem advogado melhor do que as boas ações, porque elas falam por si. Esses espíritos de luz que a gente atrai em boas ações, eles nos blindam e nos afastam essas pessoas que nos querem prejudicar. Agora, se eu opto por querer ser o espertão, é a diferença do inteligente para o esperto, né? Muitas vezes a gente não quer ser inteligente, porque inteligência dá trabalho. A gente tem que estudar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que dialogar, tem que ter paciência. Então, ser inteligente é terrível. Por isso que a maioria opta por ser esperto. Por isso que nós somos assim, o espertão, né? Se tem um trânsito, o que a gente faz? A gente vai cortar pelo acostamento para entrar lá na frente.
Não é isso? Então, assim, a gente não quer isso, nós não temos paciência, nós queremos ser esperto, passar na frente de todo mundo. Chega na frente, ou toma uma multa, ou bate o carro, ou é parado pela polícia. Aí todos os inteligentes que estão ali esperando, que a gente acha que é trouxa, vai embora e a gente fica para trás. Normalmente é assim na vida, é assim. Quando a gente quer optar pela porta larga, né? Capítulo 18, se não me falha a memória, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz, né? Muitos chamados de poucos os escolhidos, serão poucos os escolhidos. Porque quem quer ficar no raio do trânsito ali atrás um do outro, enquanto tem uns espertão passando do lado? Quem quer ficar lá parado? É a diferença. É a porta larga e a porta estreita, né? O item 2 a 5, se eu não me engano, ou de 3 a 5. Porta estreita. A porta estreita é a porta do trânsito. É a mais difícil. Mas ela vai te levar com segurança, sem multa, sem bater o carro, provavelmente, porque vai estar ali pacientemente, com segurança. Quando muito dos que é o espertão, que passa lá, hora que voltar, arruma briga, bate o carro, toma multa, vai vir a polícia, vai levar o carro. Às vezes, o cara que é esperto também, muitas vezes, já está sem documentação atrasada. Quer dizer, a porta larga da facilidade, normalmente, ela tem uma tendência de levar a gente para o buraco. Mas Emmanuel já nos disse. Você tem 2 caminhos. Tem o livre-arbítrio. Basta nós optarmos o que eu vou fazer, qual o caminho que eu vou trilhar. E a vida já nos ensina, se a gente prestar atenção, vamos prestar atenção, que dá muito mais trabalho agir com as nossas más tendências. Normalmente, a gente se ferra. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Houve um tempo em que ainda ficava dúbio, né? E por isso que Jesus tinha tanta dificuldade de nos passar a mensagem naquela época, que a gente ainda, muita coisa a gente não entendia. Hoje a gente sabe, né? E se ainda assim, com toda a informação que a gente tem, que hoje a gente pode ler, pode participar de qualquer religião, principalmente no Brasil, que a gente muitas vezes fala mal, mas é um dos melhores lugares para se viver. A gente pode praticar qualquer religião que a gente queira, a gente tem acesso a estudos, a livros, ninguém vai ser queimado numa fogueira, né? Pelo menos por enquanto. Mas, enfim, a gente tem toda essa liberdade para podermos sabermos o que é certo e o que é errado. Mas se ainda assim nós tivermos dúvida, o que nós faremos? Vamos perguntar. Se fosse Jesus, o que ele faria? Será que Jesus iria pelo acostamento, entrar na frente de todo mundo? Será que Jesus iria fazer futriquinha para prejudicar alguém no trabalho, para tomar o lugar dela? Será que a gente iria fazer parte de uma panelinha ali falando mal do chefe e vou lá e vou falar mal do... Jesus faria isso? É simples, né? A gente saber. Quando a gente tem dúvida, é só perguntar. Mas não precisa perguntar, a gente sabe. A gente sabe. O que nos resta é ter coragem. Temos coragem de sermos inteligentes e não espertos. E para terminar, já partindo para a minha reflexão, por causa do tempo que a Verinha já está olhando umas 3 vezes ali no relógio, falando que eu não paro de falar, tem uma frase que é atribuída a Chico Júnior, que é um pensador, que diz assim: o livre-arbítrio é como um interruptor de uma lâmpada. Ele dá-te o poder da escolha entre a luz e a escuridão. O interruptor, ele, né, on-off, liga, desliga. Se eu quiser ficar na luz, eu desligo. Se eu quiser a luz, eu ligo. A nossa vida também é assim. Nós temos 2 caminhos. Nós temos 2 portas. Porta larga, porta estreita. A luz, as trevas. O caminho do bem, o caminho do mal. O livre-arbítrio é para todos. Agora, cada um do caminho nos leva a algum lugar. Basta saber para qual caminho eu quero. Tá certo? Então eu agradeço a cada um de vocês. Verinha, Celinha, um prazer e honra ter você aqui mais uma vez conosco. Aos nossos amigos que nos assistem nesse exato momento, que possamos fazer essas nossas reflexões, as nossas escolhas, que só depende de nós. Lembrarmos, né? O protagonista da minha vida sou eu. Cada um de nós é responsável por tudo o que nos acontece.
seja de bom ou de não tão bom ainda, porque até aquilo que a gente acha que é ruim é, no mínimo, um aprendizado em nossas vidas. Pensemos nisso. Passo as reflexões agora finais também para a Verinha, e depois a Célia vai nos agraciar com suas vibrações e a sua definição também do tema. Obrigado, até a próxima, gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Alessio, obrigado pelas suas reflexões, muito boa mesmo, realmente. E o Espiritismo, né, que nos traz, graças a Deus, né, a consolação, mas também a responsabilidade, né? Essas reflexões que nós estamos fazendo, as leituras, né, que vamos estar buscando, né, esses pilares para a nossa melhora, para a nossa transformação. E a Célia comentou do Livro dos Espíritos, né, as questões sobre a influência dos espíritos. Temos também na 459, a pergunta que Kardec faz, né? Influi os espíritos, na 459, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, veja, se eles estão nos influenciando, nós também, né? Nós também podemos influenciar. Ou seja, eu posso influenciar, como o texto está dizendo, para o bem ou para o mal, através das minhas ações, através das minhas atitudes, né? E somos influenciados, né? Com certeza iremos também influenciar. E temos aqui vários, né, exemplos, o Alessio mesmo também comentou, e você também, né, Célia? Temos vários exemplos de livros, da nossa, dos livros espíritas, né? O quanto, né, as atitudes boas foram influenciando os nossos irmãos. Principalmente no livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Aquela turma, né, que eles mandavam para ir lá na Casa Espírita, né? Eles acabavam por estarem, né, ouvindo o Evangelho, e não voltavam mais, né? Não vou dar spoiler, como diz o meu menino, né, o André, não vou contar a história, mas é fantástico e demonstra bem essa questão também, né, de quanto somos influenciados para um ou para outro, né? E com certeza seremos, como vocês bem colocaram, responsabilizados. Não vai passar desapercebido. Deus, Jesus, a própria nossa consciência, lá na frente, seremos responsabilizados por esses atos, não são em vão, né? Não vão ficar assim, eu fiz, pronto, acabou. Ninguém viu, a lei não me pegou, eu como a Célia colocou, eu estou no acostamento, como a Alessio colocou, eu fui pelo acostamento, não fiquei na fila, ninguém me pegou, mas seremos responsabilizados, com certeza, né? E precisamos nos conscientizar da necessidade da nossa transformação e do nosso bom conselho, né? Do nosso bom exemplo para com o outro, né? Porque as nossas atitudes também estão sendo vistas como vitrine, né? Como a Célia bem colocou. Achei fantástico. Somos vitrine mesmo, né? E estamos sendo vistos o tempo todo. E por mais que a gente, às vezes, não estamos aqui, estou na minha casa, ninguém está me vendo, ou então, eu estou no meu serviço, estou sozinho, ninguém está vendo, estou fazendo. Não, estamos sendo sim, estamos sendo vistos, temos testemunhas, né? E precisamos nos conscientizar disso. E as nossas atitudes para o bem, é claro que também vai auxiliar e vai influenciar a vida do outro, né? De uma maneira que a gente, graças a Deus, não faz nem ideia, né? Como as boas ações que nós também observamos, né? Observamos dos nossos familiares, de pessoas que estão conosco no nosso dia a dia, né? De livros, de texto que a gente lê, também nos influencia, né? Então, uma boa leitura, leituras edificantes, né? Textos, filmes, né? Música,
Então, tudo, né? É o pacote, né? Vamos dizer assim. E para terminar, que eu sei que agora é o Alessio que está olhando para o relógio, né? Que nós precisamos terminar, preciso passar para a Célia. Rapidinho eu vou contar uma história que eu acho que tem tudo a ver, né, com o tema de hoje. Colocaram há um tempo atrás, né, nas redes sociais, não sei o autor, mas sempre colocavam, né, esse texto que diz assim: o pai, né, estava com os filhos e a esposa na bilheteria do circo e perguntou, né, quanto que era, né, para entrar, quanto que era cada bilhete. O moço da bilheteria falou: até 10 anos é um preço, acima de 10 anos é outro preço, e adulto é outro preço. Aí o pai falou assim: então você me dá 2 ingressos de menos de 10 anos, um ingresso de acima de 10 anos e 2 de adulto. O moço da bilheteria olhou para as crianças, olhou para ele e falou: qual deles é acima de 10 anos? Por que você pediu? E algum deles tem 10 anos? Ele falou: sim, meu filho acabou de fazer 10 anos esse ano. E aí o moço da bilheteria fala para ele: nossa, se você não tivesse me dito, eu não teria reparado. Como quem diz, né? Poderia comprar 3 crianças, né? Mais barato. E aí o pai responde para o moço da bilheteria: se eu tivesse feito isso, essa minha atitude seria irreparável. Então veja, né? Que ação, que exemplo que ele estaria dando aos filhos, enganando sobre a idade para fazer se dar bem, para pagar menos, até em relação ao moço, né? Enganando o rapaz, né? Dizendo que ao rapaz que tinha criança, os 3 eram menos de 10 anos. Então veja que um ato, uma atitude, como Emmanuel está nos dizendo nessa noite, como tem consequências, né? E a gente precisa estar buscando, observando isso no nosso dia a dia. Então vamos pensar bem diante das nossas atitudes, diante das nossas ações, como esse pai, né? Naturalmente deu um belo de um exemplo aos seus filhos e ao moço da bilheteria também, em relação à honestidade, em relação à atitude correta, né? Que a gente possa estar sempre revendo e buscando as nossas atitudes, as melhores possíveis, né? O Alessio sempre fala de fazer o nosso melhor, né? Como diz o Cortella. Então, que a gente faça, né? Fazer o nosso melhor hoje, para que amanhã a gente tenha um outro melhor, né? À medida do possível que vamos melhorando cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Muito obrigado, adorei esse texto. E mais uma vez, né, Emmanuel puxando nossas orelhas. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Célia, passo as reflexões e para você fazer o encerramento. Muito obrigada. Aí, tá muito barulho aí, Alessio? Não? Tá ótimo, tá perfeito, Salinha. E fazendo um resumo desse versículo, não é? Das mensagens de Emmanuel, de Alessio, de Vera, não é? Em suma, não é? Eu escrevi aqui, vou ler no Vinha de Luz, né? Eu achei tão lindo, tão lindo. Então, aquele que modificar-se ou auxiliar ao seu próximo em transformações morais referentes seus equívocos, retirando suas faltas do caminho de sua jornada espiritual, livrando-os de seus vícios, más condutas morais, e assim contrariando as suas leis divinas, libertará da estagnação moral aquele espírito equivocado que servirá de exemplo para tantos outros
que também estejam transgredindo leis universais, auxiliando a retornarem ao caminho da edificação do reino divino, em direção à luz de Deus. É um resumo de tudo isso, né? Desse livro maravilhoso, Vinha de Luz, e o que nós aqui refletimos, estudamos, que é um estudo constante, não é? A nossa obra individual depende de nós. Com quem nós estamos nos ligando, afinando, não é? A nossa mente, a nossa postura, a nossa conduta. Servir sempre no bem, servir sempre. Somos responsáveis sempre pelos nossos atos, isso não há dúvida. E já que somos responsáveis, que sejamos responsáveis por coisas boas, né? Quero agradecer imensamente, mais uma vez, prazer e honra pelo convite que vocês me fizeram mais uma vez, né? A todos que estão aqui ao vivo, ao que estarão assistindo posteriormente, a Rádio Web Cristo Consolador, a Deus nosso Pai, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui juntos, firmes e fortes, mais uma vez, não é? E nas nossas vibrações finais, eu gostaria de pedir cerrar os olhos, inspirar profundamente e possamos refletir nesta obra individual que cada um construiremos ao longo da nossa jornada. Obrigada, meu Deus, por esta grande oportunidade. Obrigada, Jesus, nosso irmão maior. Obrigada, Maria Santíssima, por nos embalar em seus braços com seu manto sacrossanto. Obrigada aos idealizadores deste programa, da Rádio Web Cristo Consolador. Gratidão aos meus ancestrais, aos nossos irmãos abnegados, edificantes, que nos trouxe até aqui, que nos conduzirá na verdadeira morada. Gratidão pelo nosso mentor individual de cada um. Muito obrigada. Que possamos formar essa egrégora de luz nesse momento e distribuir aos quatro cantos do universo. Onde haja dor, onde haja sofrimento, aos asilos, aos hospitais, penitenciárias, casas de repouso, que essas luzes possam se adentrar, limpando todas as arestas negativas. Pedimos permissão em pedir ao nosso lar, a cada um de nós, ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, à nossa cidade, ao nosso país, aos nossos governantes, aos nossos políticos. Que a graça divina esteja com cada um deles, que eles possam fazer o melhor, servir no bem, nesta grande missão que eles tanto prometeram e fizeram esse contrato com o nosso Pai Divino. Deus de infinito amor e bondade, rogamos a vós mais uma vez, que possamos nos encher de luz e transportar ao universo as várias moradas do nosso Pai, as nossas casas e searas que nós frequentamos, que essas águas possam ser fluidificadas, trazendo o benefício para cada um de nós. Obrigada, meu Deus, mais uma vez, por esta grande oportunidade de estarmos aqui. Que a graça divina esteja conosco, hoje e sempre.
Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus abençoe Célia, vibrações de muita luz, em forma de rosas multicolorida, entregando nas suas mãos, que você possa levar por esta noite, por toda a sua jornada. Vamos também vibrando pelo nosso companheiro Alessio, que ele leve essas vibrações de luz por esta noite, pela sua jornada. Aos companheiros que estão aqui ao vivo, também vibrações de muita luz, paz, amor, que Jesus possa estar abençoando a todos, aos que entraram também no programa gravado, vibrações de muita luz, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, hoje e por todo sempre. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus, se Jesus assim nos Abraços fraternos a todos. Alessio, Célia, Muito obrigado. Boa noite a Boa Companheiros. todos. noite, boa noite. Até Fiquem a com próxima. Deus. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Se Até a Celinha. Deus próxima. Obrigado a todos. Beijo. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima